Olá, senhoras e senhores, a todos que estão no ao vivo agora para o lançamento da nossa cartilha virtual de orientação sobre prescrição de cannabis medicinal. Quero agradecê-los a todos e, de forma muito breve, a gente vai já compor a mesa. Gostaria de chamar, por primeiro, Pedro, presidente da Santa Cannabis, nosso parceiro, que tem nos ajudado e contribuído nessa luta. Convido também para tomar assento ao nosso lado Dr. Alexandre Buffon, vice-presidente da Unimed e também representante de um grupo de médicos que tem estudado e se dedicado a esse tema. Está conosco hoje também Cláudia Prudêncio, a primeira mulher presidente da Ordem da OAB de Santa Catarina, e também hoje é conselheira federal da OAB. Por gentileza, doutora Cláudia, fique à vontade. Convido também para tomar assento representando o Conselho Municipal de Saúde, o senhor Vinícius, Estadual de Saúde. Por gentileza, Vinícius, pode tomar assento aqui na nossa mesa. Eu fico agoniada quando as transmissões virtuais a gente não consegue enxergar as pessoas que estão do outro lado, né, gente? Mas eu primeiro quero agradecê-los a todos e todas, de modo muito especial aos nossos secretários e secretárias de saúde, a Sinara, que é a presidente do COSEMES, a Jai, que também é da diretoria do COSEMES e preside o nosso comitê de secretários, a CIR, da região da Anfre, na qual é a região onde eu resido, né, e tive o privilégio de ser prefeita de Bombinhas por 2 mandatos, ao Vinícius, a nossa querida secretária Aline, também de Balneário Camboriú, Vini, meu grande amigo e parceiro, que tem somado esforços junto comigo na luta por uma saúde mais inclusiva e mais acesso a direitos. E deixo, naturalmente, o meu abraço, a minha gratidão a todos os membros da Comissão de Saúde aqui do Parlamento Catarinense, mencionando o presidente, o senhor deputado Neudi Sareta, o vice-presidente, doutor Vicente Caro Preso, e os membros José Milton Schaefer, Júnior Cardoso, deputado também Maurício Scudillac e Maurício Peixer, que aprovaram, por unanimidade também, a hipótese de a gente imprimir essas cartilhas. Depois nós teremos uma versão destas cartilhas que serão lançadas hoje impressas e vamos promover num segundo momento, a distribuição e a entrega para os médicos que nos assistem. Gente, olha só, cada um de nós que está na promoção da inclusão da cannabis medicinal no uso de pacientes tem uma história. E a nossa história começa em 2019, a minha de modo muito especial, quando eu tenho o primeiro contato com um pai de um filho autista cujas economias tinham se exaurido e ele já não sabia mais o que vender para adquirir um medicamento importado. Tão logo ele obteve a autorização judicial para manter o tratamento do seu filho. E em 2020, minha mãe, que é também já diagnosticada com uma série de patologias, dentre elas o Alzheimer, nos seus quase 80 anos na época, já tinha uma condição muito debilitante de vida, ela passa 100% do seu tempo acamada, e eu decido também experimentar esse remédio por conta de orientação médica. Eu quero deixar claro isso, um especialista, um neuroespecialista que atendeu a minha mãe, que tornou-se depois um amigo, Dr. Pedro Bittencourt. A gente inicia um tratamento e ela tem uma nova vida. E dali para diante essas histórias se multiplicam. Em seguida, eu tive o privilégio de conhecer o Pedro, que preside hoje a Santa Cannabis, uma instituição catarinense que tem, senhores e senhoras, a mais completa autorização do Brasil, eu digo assim, em termos de decisões judiciais transitadas em julgado no Supremo, cuja permissividade da instituição é desde a importação da semente, o plantio, o cultivo, a preparação do remédio e o fornecimento do mesmo. O Pedro vai falar rapidamente também, antes de a gente transmitir a palavra para o
para o doutor Alexandre Buffon. E eu quero dizer a vocês que o que nós estamos promovendo aqui não é uma aventura. Nós iniciamos essa discussão no Parlamento em 2021, concluída em novembro de 2024, e com a aprovação por praticamente unanimidade da Casa, da lei que permite ao SUS, ao Sistema Público de Saúde de Santa Catarina, que entregue os medicamentos, à base de, os remédios, vamos dizer assim, à base de cannabis medicinal aos pacientes, numa também que é a mais completa lei de todas as unidades da federação que já tem esse diploma legal estabelecido. Porque aqui nós também podemos investigar quadros, a gente tem um espaço para pesquisas, para capacitação, e esta é uma ação que já vem originária da lei. E quero também, naturalmente, deixar aqui a minha gratidão aos parlamentares que nos permitiram chegar aqui, aos colegas deputados das mais diversas correntes ideológicas, também ao governador Jorginho Melo, que prontamente a lei foi aprovada, promoveu a sanção, e ao secretário de Estado, Diogo, que tem sido um grande amigo nessa jornada, buscando encontrar alternativas e soluções para que a gente, nos próximos meses, tenha condições de amplificar a mão do Estado para quem não pode pagar o remédio. Mas nessa jornada, nesses anos todos, claro, nós estamos também com uma outra frente de trabalho em outras áreas que não vem um caso e a gente não vai aprofundar hoje, tanto no que concerne a produção com uma construção nacional, amplificando os territórios para que a gente tenha uma nova economia aqui no estado de Santa Catarina. Temos, enfim, uma série de discussões ainda a promover com o secretário Diogo e os seus comitês estabelecidos no que concerne a amplificação das patologias atendidas com financiamento pelo SUS, haja vista que nós sabemos ainda que a produção nacional possa ser bem mais barata que o medicamento importado. É um medicamento de alto custo, né, pessoal? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando abre a oferta para os pacientes de uma forma global. Mas nós entendemos ao longo dessa jornada que a maior dificuldade dos pacientes terem acesso a esse remédio nem é o financiamento. Haja vista que nós temos, como eu disse, nas instituições privadas sem fins lucrativos, a possibilidade de oferta de um remédio a preço de R$200 para boa parte das patologias, em média, né? De 200 a R$250. E Santa Catarina tem uma população economicamente ativa e muitos de nós capazes de sustentar o tratamento. O que nós não temos é o primeiro acesso. Por que vocês estão aqui conosco hoje? Nós os convidamos porque o médico no SUS, na grande maioria, não consegue ter acesso ao formato, a questão legal mesmo. Qual é a prescrição adequada? Para que tipo de patologia eu posso me utilizar desse remédio? E é por isso que nós somamos forças. E eu quero deixar aqui a minha gratidão eterna a você, Pedro, ao Dr. Buffon, a todos os médicos que ele representa, que já se reúnem num grupo hoje, tem uma comunidade que discute quinzenalmente alternativas e soluções propostas pela cannabis medicinal, a vocês que nos ajudaram a dar esse primeiro passo. Nós escolhemos às 16 horas, que é praticamente o fim do dia de trabalho, aí se aproximando, a boa parte dos médicos das unidades básicas de saúde encerram seus expedientes, alguns às 17, alguns às 18, tomando essa horinha do tempo de vocês para ofertar, então, essa porta de conhecimento. Nós queremos muito, 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 muito que vocês tenham acesso à informação para que se sintam seguros de promover a prescrição para pacientes que hoje estão no seu rol de atendimento, porque, assim, de modo muito especial, o médico que está na estratégia de saúde da família, eu digo isso a vocês porque é muito forte o vínculo que este homem, que esta mulher, que esse profissional estabelece com a família, com o seu paciente. Ele sofre quando o paciente não consegue angariar uma melhora, né, na sua saúde. E vocês vão conhecer uma nova ferramenta
que eu também vou abstrair desse primeiro momento de falar do sistema endocannabinoide, das razões científicas. Eu imagino que essa informação já deve ter chegado para muitos de vocês, mas ela também está pautada na cartilha, e a partir de agora vocês vão ter acesso a um verdadeiro mar de oportunidades. Um amigo médico me disse uma vez que a cannabis não é boa para tudo, mas é para quase tudo. E então vocês vão ter uma ferramenta de trabalho que vai proporcionar alguns avanços. Primeiro, no tratamento, em especial, de muito mais patologias do que essa primeira cartilha apresenta. Eu quero deixar destacado isso. Mas, além do paciente, do desmame, do verdadeiro desmame que ele provoca de outros remédios que vocês, eventualmente, são obrigados a prescrever e que acabam trazendo efeitos, danos colaterais a rins, a fígado, enfim, construindo outros problemas de saúde. O remédio acaba também, de certa forma, privilegiando, beneficiando os familiares desses pacientes, que, ao ver os pacientes, as pessoas da sua família que eles tanto amam, tendo uma melhora muito significativa, também ganham uma nova esperança, né? Uma sobrevida, vamos dizer assim, quando o tratamento começa a surtir os seus efeitos. Então, dito isto, deixo as minhas palavras de gratidão inicial já e passo a palavra muito rapidamente para o Pedro fazer a sua manifestação e já seguimos. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigado, doutor Buffon. Obrigado a todos os participantes. Hoje é um dia histórico para Santa Catarina, porque a gente faz com que, através de uma união de esforços da sociedade civil, da Assembleia Legislativa, da deputada Paulinha, da rede de médicos prescritores, da canabinoides especialistas em cannabis, fazer com que a melhor lei do Brasil saia do papel e entre na prática, né? Então, isso é um avanço e tanto, um exemplo para outros estados de todo esse país. E a gente tem aqui o compromisso, faz aqui um compromisso com a rede de médicos e com os pacientes de Santa Catarina, de mãos dadas, fazer com que esse acesso medicinal da cannabis via SUS e via vocês, doutores, que estão aqui hoje dispostos e com compromisso do resultado com o paciente, que a gente juntos possa fazer com que o cidadão catarinense tenha um acesso de qualidade, tenha acessibilidade a remédios catarinenses produzidos aqui no estado. E eu acho que tem duas grandes responsabilidades aqui, Paulinha. A primeira é fazer esse remédio chegar para o maior número de pessoas que necessitam desse tratamento, né? E, como você falou, fazer o desmame de remédios alopáticos. É um remédio, o doutor Buffon pode falar aqui, que é um remédio muito mais seguro do que a maioria dos remédios que é utilizado em diversos tratamentos. E a gente tem a responsabilidade disso aqui dar certo, porque é através desse momento que a gente vai conseguir fazer com que a rede produtiva catarinense de cannabis medicinal, num segundo momento, aconteça. Então, desde já, a gente está aqui para, juntos, pegar na mão de vocês, junto com o Dr. Buffon, auxiliá-los nesse começo. Tem bastante informação na internet e, além do acolhimento médico que a gente está propondo aqui, o acolhimento do paciente. A Santa Cannabis se compromete a acompanhar todos os pacientes da rede pública, fazendo a farmacovigilância, entendendo quais são as dificuldades para que juntos a gente faça com que o cidadão catarinense tenha acesso a um remédio barato, de qualidade, nacional, que gere renda dentro do estado e que traga qualidade de vida para os pacientes e para os seus familiares. Então, contem com a Santa Cannabis, é um dia histórico. Obrigado pela presença de todos e vamos em frente, deputada. Obrigado, querido. Doutora Cláudia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os que estão nos ouvindo e que nós não conseguimos ter a oportunidade de vê-los. Eu inicio a minha fala parabenizando a Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Paulinha, que cumpre com seu papel aqui no Parlamento de aprovação e de trabalho em leis que beneficiam e ajudam
à sociedade, à população no todo catarinense, que com certeza será referência no país, trazendo trazendo saúde com mais acessibilidade e mais inclusiva em seus direitos. Então, fica aqui primeiro os meus parabéns. E queria rapidamente dizer que quando eu estava presidente da OAB de Santa Catarina, contava aqui nos bastidores, fui uma das primeiras a, junto com outros colegas, advogados e operadores de direito, fazer um grande movimento na nossa instituição, uma audiência pública, para falar sobre o uso da cannabis como remédio, como se fala, como é que se chamam, que vai ser como ajuda de medicinal, e foi feito um trabalho, assim, na época as pessoas não falavam sobre isso, e isso teve uma repercussão na imprensa, na sociedade, porque nós acompanhamos relatos de famílias que já usavam, que precisavam do acesso, sabiam dos benefícios desse uso do medicamento e que não tinham acesso. Por vezes a lei não permitia, por vezes os juízes não autorizavam e por vezes os valores não eram compatíveis com o que nós hoje pudéssemos, ou que a população pudesse ter acesso. Então, hoje, o lançamento dessa cartilha, Paulinha, mostra o teu trabalho, a tua preocupação com a sociedade catarinense, esse olhar sempre de uma mulher, um olhar humanizado, que está por todas as vertentes, ajudando sempre naquilo que é útil, aquilo que nós realmente precisamos, e o lançamento dessa cartilha, com certeza, não será somente para os médicos, mas para toda a sociedade que possa saber realmente como do seu uso. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns, e que a gente consiga cada vez evoluir mais, fazendo que saia do papel uma lei que já foi aprovada pelo governador Jorginho, mas que, na prática, as pessoas possam efetivamente ter acesso ao uso deste medicamento, que é extremamente importante, sério para toda a sociedade catarinense. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Cláudia. Em seu nome, eu gostaria de deixar aqui também um registro, um abraço a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina que têm promovido as ações judiciais decisivas para o acesso aos remédios a quem precisa. Vinícius. Boa tarde, deputada Paulinha. Em seu nome, eu cumprimento as demais pessoas presentes. Em nome do Conselho Estadual de Saúde, gostaria de agradecer o seu convite, participar desse lançamento. Quanto ao controle social, é um espaço muito importante, né, 2 pontos que são muito nevrálgicos para o nosso sistema de saúde. O primeiro, que é o acesso a esses medicamentos, que vem para revolucionar a forma que a gente cuida das pessoas, né, desde os princípios que a gente usa na pesquisa, no acesso, a questão de segurança, eficácia, né, e essa variedade de possibilidades que a gente tem no seu uso. E eu fico muito feliz de Santa Catarina ter aprovado a lei que aprovou, né, tornando-se referência para muitos estados aqui no país. E o segundo, que é a própria cartilha, que vem representar esse movimento de qualificação e de acesso à informação, tanto para as pessoas que prescrevem esse medicamento e que vão ter o contato com o paciente, mas também a própria sociedade, que merece saber que funciona, que é seguro, que ela pode ter acesso a isso. E eu vejo que tanto o âmbito legislativo, o judiciário, o controle social, junto com outras organizações, associações, a universidade, consegue construir e evidenciar esse avanço e esse acesso que é tão importante. Então, agradeço novamente aqui o espaço e coloco o Conselho Estadual de Saúde à disposição nesse processo. Obrigado. Obrigado, querido. Agora, gente, para apresentar a cartilha a vocês, agradecimentos todos feitos, doutor Alexandre Buffon, é com Vossa Excelência. Deputada Paulinha, através da senhora, agradeço a todos os demais por todo o empenho que aconteceu durante esse processo todo, não é? De nós conseguirmos chegar a ter esse material disponível para facilitar a prescrição desse fármaco. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre Buffon, eu sou médico anestesista já há 40 anos, e professor da universidade, professor de farmacologia da Universidade da Unisul, onde eu fiz um mestrado e um doutorado que me envolvem com canabinoides já há mais de 10 anos, fazendo pesquisa séria, com artigos publicados e tudo mais. Além de mim,
muitos pesquisadores, tanto na nossa universidade quanto na Universidade Federal, têm feito publicações importantes e de referência mundial no uso dos canabinoides medicinais em vários campos da medicina. Então, essa droga, ela é produzida aqui em Santa Catarina já, e ela tem capacidade de funcionar de uma forma absolutamente interessante, com poucos efeitos colaterais, produzindo basicamente um processo de anti-inflamação, de analgesia e de uma certa forma uma desintoxicação do sistema nervoso central. Então, caros colegas, qualquer situação que vocês tenham, onde exista processo inflamatório, onde exista contração muscular e onde exista dor, esse medicamento está indicado. Dor crônica, dor aguda, síndromes dolorosas em geral, ele vai funcionar muito bem. Além disso, é um medicamento que ajuda significativamente na manutenção da qualidade do sono, funciona muito bem a nível de sistema nervoso central, como eu falei antes, num processo que lembra um processo de desintoxicação. Então, esse medicamento vai muito bem para o tratamento do Parkinson, vai muito bem para o tratamento, no futuro, com certeza, vamos ter bastante coisa publicada no sentido de tratamento de Alzheimer, do tratamento do Parkinson, já tem bastante coisa publicada nesse sentido. Do Alzheimer, teve um texto publicado agora pela Universidade Federal mostrando até melhoria da memória de alguns pacientes. Isso é uma coisa fantástica, pessoal. Então, eu sou um entusiasta desse fármaco, tenho uma experiência de longa data no uso dele e no uso de outros fármacos no tratamento de dor. Mas nessa cartilha, que é o que nós viemos introduzir hoje, ela fala ali, se vocês a olharem com cuidado, como usa o medicamento, como prescreve o medicamento, como faz para fazer a impregnação do medicamento no paciente, ou seja, ali nós vamos falar de ansiedade, dor crônica, insônia, Parkinson, autismo, náusea e vômitos, dor pélvica e transtorno de estresse pós-traumático. Em todos esses casos, existe aqui na cartilha uma sugestão de dose para uso, mas também quando vocês lerem a cartilha, vocês vão ver lá no início que é imprescindível que essa droga seja impregnada no paciente. Como é que faz isso? Com doses baixas. Então vocês vão ver ali uma dose preconizada para tratar determinadas patologias, que não é a dose que vocês vão usar imediatamente. Vocês vão fazer, como está mostrando ali na cartilha no início, a impregnação. Vocês vão começar com poucas doses, poucas gotas, melhor dizendo, 1, 2, eventualmente 3 vezes ao dia, e até que vocês obtenham, até que vocês consigam lentamente chegar até a dose preconizada para as patologias que estão ali colocadas. Muitas vezes, nesse caminho de impregnação do medicamento, antes de vocês alcançarem a dose necessária ou preconizada para esse, como está na cartilha, é possível que vocês já obtenham sucesso com o tratamento. Está falando lá, iniciar com 3 gotinhas de 12 em 12 horas. É possível que em alguns pacientes, com essas 3 gotinhas, você já tenha um resultado pronto. Não há necessidade de chegar até a dose total. Outra coisa extremamente importante com esse medicamento, meus caros, é a margem terapêutica. Ele tem uma margem terapêutica gigante. O que é a margem terapêutica, para quem esqueceu? É a relação entre a dose eficaz e a dose tóxica. Vai ser muito difícil conseguir fazer uma dose tóxica com esse fármaco, tendo os cuidados que estão aqui na cartilha. Então, vocês podem usar com bastante segurança e bastante tranquilidade. Vocês vão ver que existem os medicamentos com CBD e existem os medicamentos com CBD e THC, canabidiol, e THC, tetrahidrocannabinol, misturados, e vocês vão ver ali só o tetrahidrocannabinol. Minha recomendação é que comecem sempre prescrevendo o canabidiol isoladamente, para depois, quando necessário,
vocês introduzirem o THC, que é um medicamento significativamente mais potente do que o CBD, em todos os sentidos. Ele é mais analgésico, mais anti-inflamatório, produz mais sono, porém é um medicamento que também é mais propenso a nos mostrar efeitos colaterais leves, porém eles existem. Estão ali na cartilha, instabilidade, desconforto, boca seca, enfim. É mais frequente desses desconfortos acontecerem com o uso do THC. Então, iniciem o THC a seu tempo. E ele é muito mais importante para o tratamento da dor e do que de qualquer uma das outras patologias ali elencadas. Nós vamos formar um grupo. Esse grupo vai estar à disposição para receber solicitações de auxílio com a prescrição, mas eu creio que uma leitura cuidadosa desse manual que vocês vão receber aí, que está online no momento, depois deverá ser publicado, é bastante suficiente para entender basicamente como prescrever. Ali orienta como fazer a receita é uma receita simples, é importante fazer todos aqueles itens que tem ali, colocar o CID, endereço do paciente, enfim, prescrevam como está na orientação ali do manual que vocês vão receber. Ficamos aqui à disposição para esclarecimentos que venham a ser necessários. Muito obrigada por essa primeira fala, doutor Alexandre. O que eu quero dizer a vocês? A nossa equipe, nós temos quase 400 pessoas inscritas, doutor, nesse momento. A nossa equipe, tão logo se conclui, como nós tivemos um número muito significativo de inscrições, no decurso do dia de hoje, amanhã, os envios das cartilhas iniciam para vocês, tá, gente? A gente não consegue enviar todas de uma vez só por conta de uma questão de tecnologia. O sistema WhatsApp, ele trava e não permite o envio. É isso, né, meninos? Vai por e-mail? Então, os meninos estão dizendo que vai para os e-mails de vocês a cartilha virtual. E, sim, nós também vamos fazer, ao longo do tempo, uma cartilha impressa para distribuir para as secretarias municipais de saúde e para os hospitais de Santa Catarina. Eu também quero deixar à disposição aqui para caso vocês queiram fazer perguntas. No chat, nós temos uma primeira pergunta de Lídia Maria, para o senhor, doutor. Boa tarde, doutor. Quem pode tomar cannabis? Quem tem diabetes pode tomar? Olá, pode sim. Quais são os cuidados que tem que ver com quem pode tomar cannabis? É muito simples. Temos que lembrar que o canabinoide, uma vez ingerido, ele vai precisar ser metabolizado. Ele é metabolizado no citocromo P450 lá no fígado, onde é metabolizado praticamente todos os medicamentos que nós tomamos. Então, o que tem que ter cuidado? O que mais que o paciente toma? O paciente toma antihipertensivo, toma anticoagulante, toma... Enfim, até os próprios medicamentos para diabetes vão ser metabolizados lá. Então, eles vão ocupar espaço na fila para o metabolismo. Então, tem que talvez pensar em diminuir a dose, adequar a dose por conta do metabolismo hepático. E, claro, como está ali na cartilha, o metabolismo hepático deve ser avaliado eventualmente a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, de acordo com o paciente, deve-se avaliar a função hepática para ver se o metabolismo desses fármacos está acontecendo adequadamente. Nós temos mais alguma pergunta aí, pessoal? Equipe. Já vai chegar aqui uma... A gente vai aproveitar, ó, pessoal, a gente iniciou às 16h30 e vamos encerrar pontualmente, no máximo, às 17 horas, né? E o tempo que nós temos à disposição agora, nós queremos aproveitar para perguntas técnicas mesmo, dirigidas ao Dr. Buffon, e eu vou transmitindo por aqui. O Anderson pergunta: boa tarde, doutor. A previsão do medicamento ser fornecido gratuitamente? Essa eu vou responder, tá? Nós, assim, gente, o SUS de Santa Catarina já está habilitado por lei para fornecer o remédio à base de cannabis para qualquer patologia. Porém, como ele não é um medicamento considerado de baixo custo, e vai lá, nós temos mais de 300 mil pessoas com fibromialgia. Estou tomando uma patologia aí.
tá? Se nós formos fazer a oferta generalizada, a grosso modo, a cannabis medicinal ela trata, gente, insônia, depressão, e trata doenças muito mais agravadas, como é o caso do Parkinson, epilepsia refratária, que é o que o Estado já libera e já fornece neste momento. Mas, vai lá, assim, eu quero dizer, pelos números que a gente levantou aí, que mais de 3 milhões de catarinenses, pelo menos, poderiam ter tratamento para cannabis medicinal para algum dos seus males. Então, o Estado ele não consegue prover uma volumetria tão significativa de uma hora para outra, a conta não vai fechar, né? Por isso que a gente vem fazendo esse trabalho com o Estado e com os municípios e com as secretarias municipais para iniciar uma nova jornada, buscando também a aquisição de medicamentos de menor custo, que é exatamente os que as instituições privadas sem fins lucrativos conseguem fornecer, algumas delas. Eu quero aqui deixar claro para vocês, né? A gente também tem fármacos, remédios, estou aproveitando já disponíveis pelo mercado tradicional, muito bons. Mas eu peço que vocês tenham muito cuidado na aquisição do remédio, porque também há algumas instituições sem fins lucrativos que não têm registro, não tem, por exemplo, REBLAS, que é um elemento muito importante que garante, que assevera a qualidade do produto que está sendo entregue. Então, tomem muito cuidado para prescrever medicamentos apenas que estejam amparados pela licitude, né, que tenham legalidade para ser fornecidos. Mas eu imagino que a gente vai avançar ainda nos próximos meses com mais patologias, além da epilepsia refratária, no tratamento financiado pelo SUS. Alguns municípios, em Bombinhas, por exemplo, nós temos 50 pacientes de patologias distintas que recebem o tratamento gratuito num termo de cooperação que foi produzido com o município e que vai desenhar uma iniciativa muito semelhante no município de Balneário Camboriú agora, para cerca de 200 pacientes. É isso. O Anderson, a Amanda pergunta: olá, sou médica e atuo no serviço público. Podemos já iniciar a prescrição para os pacientes? Eles já terão acesso nas farmácias municipais? Qual a previsão para chegar na farmácia pública? É basicamente a mesma resposta, Amanda. Por que a gente está trazendo a informação hoje para vocês? A semana passada, 2 semanas atrás, eu fui acometida, lamentavelmente, por uma pneumonia, né? O meu médico, o doutor Alexandre Sacol, que é um médico do SUS, nos atende lá, foi me ofertar um tratamento e para a maioria dos pacientes que frequentam o SUS, é isso, conforme a doença, eventualmente o médico diz: olha, querido, esse remédio aqui tem lá na farmácia básica, tu pode ir lá buscar, estou te dando aqui o paracetamol, enfim, um remédio. Esse outro aqui tu precisas pela tua doença, mas a gente não tem no Remune. Os remédios que são fornecidos pelo SUS têm que estar ou na lista de medicamentos municipais, que é o do município, ou na lista estadual, ou na lista federal, aqueles remédios que a gente recebe de Brasília. Então, para te responder, a gente ainda não tem ele disponível, Amanda, nas farmácias básicas dos municípios, mas com o conhecimento nas mãos, tu já pode prescrever, e a Santa Cannabis é um dos canais que tu vai encontrar para buscar o fornecimento com o menor custo possível para o teu paciente, caso ele deseje ingressar com esse tratamento. O Rafael pergunta: os pacientes do RDC 660/22, cannabis importada, que já estão em tratamento, são contemplados na cartilha? Sim, né, doutor? O que é preciso para esses pacientes aí é uma adequação. A gente tem que ver, o médico que vai prescrever tem que ver quantas miligramas por ml tem o medicamento que ele está recebendo, ver a dose que ele está recebendo e adequar para o medicamento fornecido. É extremamente simples, é uma regra de 3, simples, ver o que é que ele toma e talvez ter que adequar a quantidade de gotas da medicação que ele usa para a medicação que vai ser fornecida, que não necessariamente tem a mesma concentração. É uma conta e fazer a prescrição com a nova quantidade de gotas e o aprazamento de quantas vezes ao dia isso tem que ser feito. É bastante simples, mas é necessário fazer uma nova receita. Eu quero aqui, inclusive, destacar, as senhoras e senhores, a cartilha ela tem referências prescricionais
amparadas também num remédio que é catarinense, né? Mas é evidente que há outros laboratórios, alguns deles importados, que fornecem remédios semelhantes e que vocês também vão buscar consulta. Esta cartilha ela nasce dessa forma, porque nós fizemos essa parceria, então, de gratuidade para a sua construção técnica, porque o objetivo, de fato, da Santa Cannabis não é ter todo o lucro que pode, eventualmente, sobrar, a instituição reverte em remédios gratuitos para pacientes que não podem pagar. Então, mas vocês vão encontrar outros métodos de remédios cuja prescrição, a forma prescricional, se enquadra àquela que vocês recebem por meio da cartilha. Eu gostaria de acrescentar aqui que a Santa Cannabis ela tem uma política que todas as pessoas que chegarem até a gente vão ser atendidas. Hoje, 35% da nossa produção vão para pessoas que não podem pagar. Então, a gente está criando esse acesso. Por ser uma associação sem fins lucrativos, a gente consegue fazer a acessibilidade chegar e toda a renda é reinvestida ou em doação ou na própria estrutura, na manutenção de estrutura e com os custos de REBLAS. É importante falar que todos os nossos produtos são reblados. O que significa isso? É uma certificação em 3 estágios. A gente certifica o produto da Santa Cannabis quando sai do cultivo. Depois, para entrar no laboratório, ele tem que ter essa certificação. Quando sai da extração, também é certificado. E no produto acabado, a gente faz o COA, que é a certificação de produto acabado, onde diz ali exatamente quantos canabinoides tem, que tipo de canabinoide, qual a concentração e também garante que está isento de metais pesados e de qualquer contaminação microbiológica. Então, tudo isso com um produto muito mais barato que vocês vão encontrar no mercado. Dr. Buffon, eu já vou lhe fazer aqui a leitura de outras perguntas que chegaram para a gente, tá? A Amanda, que é médica, pergunta: precisa ter especialização em neurologia para prescrição ou poderá ser médico clínico geral? E o Sanderson, já vou lhe fazer 2 ao mesmo tempo, tá? O Sanderson pergunta: sou médico, atuo no serviço público. Há algum estudo recente sobre alterações nas enzimas hepáticas? Respondendo a essas perguntas, no início do processo, há muitos anos atrás, existia uma recomendação de que o prescritor dos canabinoides fosse neurologista. Era uma recomendação, isso não é uma determinação, é uma recomendação e isso faz muito tempo. De lá para cá, essa droga foi profundamente estudada e hoje, honestamente, eu não consigo enxergar essa necessidade. E, como eu falei, há muitos anos atrás, foi simplesmente uma recomendação. Eu não creio, considerando a segurança que essa droga oferece, que haja essa demanda. Não vejo necessidade disso, não. Com relação à segunda pergunta, enzimas hepáticas, é o que eu falei mais cedo. Essa droga não vai causar, pelo seu uso, aumento de enzimas hepáticas. Não. O que pode sim, como eu falei, é ela ser metabolizada pelo sistema do citocromo P450, como a imensa maioria dos fármacos é. Então, havendo a junção de metabolismo de vários medicamentos simultaneamente, é possível que haja, sim, uma sobrecarga hepática. Então, por isso que se recomenda, a cada tanto tempo, avaliar essas enzimas hepáticas e, se for necessário, diminuir a dose dos medicamentos. Isso sim, mas não é ela de per si causar esse tipo de efeito. Vai causar como qualquer outro fármaco pode causar. Quero até dizer a vocês, pessoal, a lei catarinense, ela estabelece que qualquer patologia, ao olhar do profissional, pode ser tratada. Portanto, nós temos prescritores dentistas, por exemplo, porque ela é muito eficiente para o tratamento do bruxismo, em alguns casos. Ela é eficiente para o tratamento de parar de fumar, o tratamento da boca, enfim. Então, o olhar para a prescrição, ele nasce da patologia, da doença, e é evidente, né, o profissional ele tem que estar habilitado para tratar aquele paciente naquela doença, para deixar isso esclarecido quanto, inclusive, a nossa lei. A Thalita pergunta, então, porque ela disse que teve
travou a internet dela em algum momento, onde o paciente pode ter acesso ao remédio. A primeira coisa, Thalita, é a receita. Sem receita não existe remédio. Então, você tem que buscar um médico que esteja qualificado para tal. E a Santa Cannabis, por exemplo, é um dos canais. Você pode fazer aí uma consulta, eles podem lhe orientar quanto ao fornecimento do remédio. Nós temos uma mãe assistindo aqui, diz o seguinte: doutor, sobre o canabidiol em autistas, em relação à irritabilidade, o ideal é com o CBD com THC ou o CBD isolado? Senhora, quando inicia o uso desse fármaco, o ideal é que se inicie usando, como eu falei lá atrás, o CBD. O CBD inicia, faz aquela impregnação, vai aumentando as doses, provavelmente no caminho até chegar na dose máxima permitida para aquele tipo de patologia, a gente deve obter sucesso. Não obteve sucesso com o CBD isoladamente, acrescentamos o THC. Isso é um processo, isso vai acontecer na medida em que o paciente for sendo tratado. É frequente nos pacientes que têm autismo a associação dos dois fármacos, sim, porque o THC torna ele significativamente mais potente. Então, é bem provável que acabe acontecendo a utilização do THC, porém, na linha do tempo. Eu não recomendo que ele seja colocado já inicialmente. E com relação à irritabilidade, o que a gente tem visto em alguns pacientes, e muito na literatura, é que é um medicamento que muda uma realidade familiar. Muda a maneira como uma família se relaciona com essa criança que é autista. A tratabilidade fica significativamente melhor com o uso desse fármaco. Entendam, não é um tratamento curativo, como não existe nenhum outro tratamento curativo para essa patologia. Porém, o convívio fica significativamente melhor. A Gisele pergunta: serão aceitas receitas odontológicas? Sim, já vou te responder, Gisele, com toda certeza. Já são aceitas, na verdade, receitas odontológicas. A Júlia pergunta: quando a cartilha estará disponível? É isso. Então, logo a gente termine aqui a audiência, os meninos vão seguir enviando a partir de hoje, até, se você não receber hoje, com certeza até amanhã estará no seu e-mail, de forma gradual, porque nós temos realmente muitos inscritos e se manda tudo de uma vez. Eu não entendo muito dessa parte tecnológica, pessoal, mas eles dizem que tem um negócio que derruba o número, cai, dá um problema, então eles vão mandando pelo WhatsApp, pelo e-mail para vocês, tá? Tem mais alguma pergunta chegando aí? Por hora é isso. Gente, nós temos 15 minutos ainda de tempo. Como não temos mais nenhuma pergunta, o que eu quero deixar dito aqui para vocês? Vocês vão receber a cartilha. Puxa, eu tenho uma dúvida. Na cartilha vocês têm ali um site que é o cannabinoides.com.br, um local, um cadastro que vocês podem ali, nesta plataforma, se cadastrarem como prescritores, tá, pessoal? Passar a participar, eventualmente, dessa comunidade de médicos, de profissionais médicos, que se reúne, eventualmente, para discutir os benefícios do remédio e, enfim, ali vocês também vão encontrar discussão de casos clínicos, artigos científicos e outras referências. Quero deixar aqui mais um recado a vocês. Embora a cartilha ela faça a previsibilidade, ela vai lhes dar a condição de, para algumas doenças, iniciar a prescrição hoje, imediata, sabe? Vocês vão ter a referência e a condição técnica de fazê-lo. Mas à medida que vocês caminharem por esse mundo, vocês vão se dar conta de que muitas outras doenças, além das que são apontadas aqui na cartilha num primeiro momento, podem sim ser tratadas com cannabis medicinal e apresentam ainda excelentes resultados. Eu quero dizer a vocês que eu sou deputada estadual há 6 anos, né? De todas as audiências públicas que nós promovemos e participamos aqui nessa casa, nenhuma delas foi mais potente e forte
do que esta quando discutimos a questão do remédio à base de cannabis medicinal. Os médicos que já tiveram contato, por que o doutor Alexandre Buffon abre mão arrumar uma hora com esse cara é muito complexo, pessoal. Assim, a gente tem que pensar muito bem para achar um horário, porque, de fato, ele é um profissional muito dedicado, tem um horário muito restrito e tem feito esse trabalho de forma voluntária, porque nós, quando partilhamos das experiências que a cannabis medicinal traz, nós nos tornamos passionais. Os benefícios são tão extraordinários aos pacientes que nos fazem hoje nos mobilizarmos para levar esse conhecimento aos médicos. O que eu quero pedir a vocês? Vocês vão receber essa cartilha. Então, é importante que vocês compartilhem o acesso a essa informação aos outros profissionais de saúde que vocês conhecem. O nosso objetivo é que todos os 295 municípios e todos os médicos, prescritores, médicos, dentistas, profissionais de saúde tenham acesso à informação. Muitos estados da Federação Brasileira começam... Essa é a primeira cartilha dessa natureza do Brasil. O que foi feito até então de difusão de conhecimento de cannabis medicinal em outros estados, algumas cartilhas também, são informações gerais, para a população no geral, para o paciente. É o segundo passo. Por que nós não fizemos essa... Por que a gente não deu esse passo antes? Porque não adianta nada o paciente querer, se o médico não está habilitado para prescrever o tratamento. Então, o nosso objetivo é, de fato, em pouco tempo, transmitir essa informação para todos os profissionais de saúde da rede pública do Estado de Santa Catarina. E eu tenho um único pedido a vocês, né? Vocês vão ter apoio, pessoal. Não tenham dúvida disso. Vocês vão receber um primeiro material e vocês vão ter instrumentos para, de forma muito segura, iniciar o seu tratamento do seu paciente, por exemplo, que tem Parkinson. Nós temos um amigo, eu tenho um amigo que conheço de Bombinhas desde a sua infância, jovem, muito jovem, o Dica, e ele já no limite, por conta do tanto que o Parkinson o afetou de forma muito célere, um menino que não tinha mais expectativa de vida. Hoje ele dirige, ele tem uma vida praticamente normal, então logo foi impactado pelo remédio. Os depoimentos são extremamente emocionantes de quem se trata com esses remédios, e é por isso, assim, e aí não é a deputada mais falando, é assim, é a Paula, não é nem a Paulinha, né? É a Paula, cidadã catarinense, que teve o privilégio, nos últimos anos, de entender que a concepção de um estudo lá em 1990, que revela que todos os vertebrados, não só nós, seres humanos, temos também, assim como outros sistemas, o sistema endocannabinoide no nosso organismo, e que este sistema, eventualmente, quando desequilibrado, afeta o nosso comportamento social e físico, e que, se ele for reposto, basicamente como se repõe um hormônio, a gente volta a ter qualidade de vida e dignidade para seguir a nossa jornada aqui na Terra. Eu não consegui mais parar de buscar perseverar junto com os meus amigos, no sentido de que essa informação chegue a vocês. Vocês precisam ter acesso. E vocês que estão dentro do serviço público, pessoal. Por isso que nós convidamos também, nós temos muitos secretários de saúde aqui. Se o secretário de saúde, que é o gestor, se ele sabe disso aqui, ele vai fazer chegar no balcão do médico. O médico que trabalha numa unidade básica ou num hospital, geralmente ele passa boa parte do tempo divorciado do entorno da realidade da sua vida, porque a dedicação que a medicina exige para o exercício da profissão é muito grande, é muito exaustiva. E como a gente ainda não tem a autorização da Anvisa, regulada a Anvisa, para todo o Brasil, o processo ainda é muito acanhado de informação. E eu quero terminar... Tem mais alguma pergunta ou eu posso concluir? Eu quero terminar, e aí passo a palavra rapidamente para os senhores e senhoras se despedirem, Pedro, dizendo para vocês o seguinte, gente. A gente está entregando essa primeira informação e a gente faz um único pedido. A partir de agora, que vocês logo se sintam
confortáveis, quando vocês viverem as experiências de vocês com a cannabis medicinal, que vocês possam também ser promotores dessa causa, que vocês possam se integrar nesse grupo Cannabinoides e com outros médicos, discutir o que nós temos por aí. Alertar vocês que nós temos também, estamos promovendo uma série de estudos, boa parte deles promovidos pela Santa Cannabis, com universidades mais diversas e inclusive internacionais, porque agora nós vamos fazer uma nova conta. Assim, o paciente, uma vez tratado com esse remédio, o que ele não precisa mais usar do tratamento normal, né? Uma série de estudos aí também estão sendo feitos, mas eu termino dizendo a vocês, e aí passo para o Pedro se despedir rapidamente, o Dr. Buffon, dizendo que a prescrição em Santa Catarina é legal, segura, e o fornecimento do remédio também. Nós precisamos de uma coisa, apenas que vocês sejam tocados por essa iniciativa e que se deem a chance de testar, de experimentar esse remédio com os pacientes de vocês. Vocês têm uma rede de apoio aqui. Eu não tenho... Eu não sou profissional da área da saúde, pessoal, né? Eu sou apenas uma filha de uma mãe que teve um milagre. E quero dizer para vocês nesse encerramento que eu acredito, eu não sei se cabe, né, num evento científico de lançamento de uma cartilha técnica fazer essa menção, mas eu não tenho dúvida alguma que na jornada da cannabis medicinal a gente tem uma série de milagres sendo revelados aí, né? Eu atribuo muito a Jesus a possibilidade de a gente trazer um enfrentamento à indústria farmacêutica mundial, inclusive, que tem tantos outros tratamentos para doenças que causam um impacto negativo pelos seus efeitos colaterais dos pacientes e que são extraordinariamente minorados com o tratamento da cannabis medicinal. Então, eu sei que boa parte de nós que estamos aqui, impactados pelas nossas vidas com as experiências que tivemos, nós não podemos fugir da responsabilidade de permitir que mais catarinenses sejam tratados. Então, se sintam seguros, porque a nossa lei permite a prescrição para qualquer patologia, eu repito, e vocês têm na Santa Cannabis as orientações enquanto fornecimento de remédio e tudo mais, no Dr. Buffon e no grupo de médicos voluntários que ele representa, um apoio técnico para um aconselhamento, se for necessário, e o nosso mandato à disposição de vocês para uma coisa, construir as pontes que vocês precisam para poder fazer o trabalho de vocês de forma mais assertiva e responsável. Muito obrigada a vocês. Eu passo para o Dr. Buffon e o Pedro faz o encerramento. Quero agradecer muito, deputada, essa oportunidade para vir aqui falar desse assunto que me entusiasma já há mais de 10 anos. Eu sou um entusiasta do processo, acho que esse medicamento é absolutamente fantástico e ainda tem muita coisa para a gente descobrir a respeito e ele ainda vai trazer mais sucessos e mais curas do que ele já trouxe até agora. Muito obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. Pedrinho, só que a médica Rúbia, ela sugere fazer uma capacitação para os médicos da atenção básica. Isso, na verdade, tu vai ver, o lançamento da cartilha e as orientações iniciais que o Dr. Buffon estão trazendo para nós já são um primeiro processo que já vai os habilitar a prescrever. Mas, para quem deseja se especializar mais, a própria UFSC tem um curso de pós-graduação nesse sentido, outras universidades também já têm processos formativos de especialização na área. É isso, Pedro. Bom, referente ao curso, a gente está programando para junho do ano que vem, a gente tem um curso onde o Dr. Buffon será o diretor técnico desse curso para todos os profissionais da área, tanto da rede pública como não. Eu quero reforçar o que a Paulinha disse, quando a gente começa essa luta, a gente é impactado pelos resultados e eu tenho certeza que vocês serão também impactados. No meu caso, fui impactado pela minha avó, parkinsoniana, de 83 anos, que tomava 8 remédios alopáticos, hoje ela toma só a cannabis e o Prolopa. Isso mostra que sim, estamos diante de um desafio que é
trabalhar com um remédio novo que pouco se estudou nas faculdades, mas que é muito seguro, né? Um remédio que há 5.000 anos acompanha o ser humano. E a gente está junto com vocês, né? É importante vocês saberem que vocês terão uma linha direta com a Canabinoides para tirar dúvida, que vocês terão uma linha direta com o nosso SAC. Nós temos um SAC na Santa Cannabis que vocês poderão falar diretamente com a nossa responsável técnica, a Gabriela Krefta, que assina por todos os processos. Estão todos convidados de uma forma organizada, porque vocês são muitos, para irem conhecer a Santa Cannabis, o processo por dentro. Podem combinar isso através da Canabinoide. E os médicos que têm interesse em pesquisar, a Santa Cannabis hoje está com 22 pesquisas acontecendo em território nacional e tem espaço para mais. Então, você, médico, que está interessado em fazer pesquisa, que precisa de um apoio à Santa Cannabis, além de doar o produto, o extrato, o remédio para os pacientes que participarão do estudo, a gente ainda tem algumas, dependendo das condições, alguma bolsa para que a gente faça com que as pesquisas catarinenses sejam uma referência também, não só do trabalho que a gente está fazendo, mas da construção de um novo momento da medicina, que é uma medicina natural, de pouco impacto, barata e que traz qualidade de vida para muita gente. Deputada, muito obrigado. Alexandre Buffon, muito obrigado, doutor, por estar aqui, tempo disputado. Nosso amigo representante do Conselho Estadual, Vinícius. Minha amiga da OAB, que isso é um direito de todos. Então, muito obrigado. Vamos em frente, estamos juntos. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos, a todas, que os proteja, os oriente na condução dos seus trabalhos. E está lançada a primeira cartilha prescricional de cannabis medicinal do Brasil. Viva! Obrigada.